Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia para todos vocês que hoje, na nossa aula da EBD, que é a nossa escola dominical maravilhosa, Deus possa falar ao seu coração, Deus possa me usar e Deus possa transformar a sua vida, né, através da palavra de Deus, né, através da sua palavra, e que essa lição seja uma lição que fale ao seu coração. Então, vamos falar com Deus, vamos orar para que Deus venha me usar e venha falar ao seu coração também, abrir o seu coração para receber a porção do ensino e da palavra dele. Amém? Senhor nosso Deus e querido Pai, obrigado, meu Senhor, por esse dia, por essa manhã maravilhosa, obrigado por mais uma aula que o Senhor está nos dando, ó Deus, por essa oportunidade de, mesmo por um meio eletrônico e virtual, ó Pai, o Senhor transmitir a Tua palavra. Isso mostra que o Senhor é soberano, o Senhor domina sobre todas as coisas e o Senhor nos capacita para continuar ensinando e pregando, ó Pai. Senhor, fale ao coração de cada adolescente que está assistindo aqui, que essa mensagem seja uma mensagem simples, objetiva e que venha de encontro ao Teu soberano propósito. Obrigado por tudo, meu Senhor, perdoe os meus pecados, esteja me usando neste momento para falar da Tua palavra. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema da nossa aula hoje, a lição 11, é: eu posso viver na fantasia? Esse é o título da nossa lição. Eu posso viver na fantasia? Eu trocaria o título dessa lição para o seguinte: eu posso viver na falsidade? Ou melhor, eu posso viver em algo que eu criei simplesmente para me satisfazer ou para ter uma percepção de que as coisas estão indo bem? E é um tema que, apesar de ser um tema não muito típico de se conversar, é um tema muito interessante, pois hoje nós falaremos sobre algo que atinge milhares e milhares de adolescentes. É o fato de nós vivermos numa fantasia, num ambiente, numa situação criada única e exclusivamente para satisfazer nós mesmos. É importante dizer que essa fantasia não é simplesmente uma fantasia que uma criança tem, tá? Aquelas fantasias que crianças elas criam, às vezes uma criança pode criar um amigo imaginário, ela pode simplesmente imaginar que ela está vivendo num outro universo, são fantasias que a mente infantil, né, ela tem, né, que é aquela tendência de sonhar acordado de vez em quando, e isso acontece muito na infância, porém é um problema muito sério também na adolescência. Muitas vezes o adolescente aborda as fantasias como uma forma de escapar de traumas não resolvidos, né? Muitas vezes algum conflito que não foi um conflito emocional que não foi tratado, não foi processado, alguma situação que faz com que o adolescente, em geral, ele recorra a diversas coisas. Adolescentes, nós sabemos que muitos adolescentes eles podem não ter problemas tratados, isso desencadeia em outras coisas. Você pode estar aí assistindo, né, e pode estar passando por uma situação similar. E pode ser que você esteja numa situação difícil e recorrendo a algum meio que não seja os meios, a palavra de Deus, a oração, a proximidade, a santificação, mas sejam outros meios que você está usando para tentar resolver o seu problema. E nessa manhã eu queria falar com você sobre uma forma específica que é muito perigosa, que é o fato de adolescentes cada vez mais estarem fugindo da realidade para viver fantasias criadas pela sua própria mente, para tentar escapar de problemas ou para tentar se sentir bem. Então é desse ponto que eu queria começar. Então, gente, isso, né, é parte da vida de todo mundo. Eu, quando fui adolescente, tinha na minha cabeça, pensava coisas diversas, né, aquela famosa brisada, aquela famosa viajada que a gente dá de vez em quando, e é normal, nossa mente é muito dinâmica. Então, às vezes, na vida, nós vamos ter pensamentos muito diferentes, nós vamos pensar coisas que não são realistas, mas são devaneios que a gente tem. O que nós estamos falando aqui é quando o adolescente ele encontra um caminho nesses devaneios e nessas fantasias, isso passa a ser a vida dele, passa a ser o foco de vida dele. E, gente, embora isso seja algo muito pouco estudado, isso pode ser, sim, e tem a capacidade de roubar do adolescente a capacidade de viver no mundo real e convívio com as outras pessoas. Então eu queria começar convidando você para uma reflexão.
Como você tem vivido? Você criou o seu universo, você está fugindo da sua realidade, está fugindo da sua família para viver num universo alternativo, né? Você está vivendo numa outra dimensão, você criou um universo para você, e aí eu vou falar um pouco também de como essa fuga ela entra nas redes sociais, como nós cristãos, adolescentes, estamos criando perfis adicionais e tendo uma vida separada na internet, né? Uma vida na internet, uma vida aqui quando a gente está com a nossa família, e essa vida virtual aqui, ela tem buscado, ela tem tomado você, adolescente, da vida íntima com Deus. E aí aqui são personalidades diferentes. Então, isso sim é a fantasia que nós falaremos hoje. Isso é perigoso e é pecaminoso e pode atrasar a sua vida. Então nós vamos lidar com esse assunto de uma maneira muito direta, muito simples, né, e muito rápida. Para que a gente tenha um pouco de embasamento, a psicologia chama isso de transtorno de devaneio excessivo ou inadaptado. Esse é um nome muito bonito para algo que é muito feio e requer muita e muita atenção de cada um de vocês. No entanto, isso é um distúrbio psicológico, né? E é uma excelente brecha para Satanás tentar tirar vocês do mundo real, neutralizar a sua capacidade de ser aquilo que Deus espera de você. Então é um assunto sério e nós esperamos passar e concluir no final dessa lição bem rápida e bem objetiva por 3 pontos. O primeiro, saber se existe aí um grau de fantasia e devaneio que vai além do normal. Nós sabemos que não só adolescente, mas nós, qualquer adultos ou crianças, nós temos esse grau de imaginação. Às vezes a gente cria um mundo, cria uma imaginação, cria um projeto na nossa cabeça de coisas que são totalmente impossíveis de acontecer, mas a gente começa a ficar doentio com aquilo. Seja uma fama que a gente quer, eu quero ser famoso, eu quero ser igual uma pessoa na internet, a gente começa a criar na nossa cabeça, começa a imaginar coisas que às vezes não condizem com aquilo que Deus espera de nós. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer com que você prefira sair da sua fantasia, aterrissar e viver no mundo normal. Esse é o segundo ponto. Então eu espero que você, adolescente, se esteja passando por isso, se por acaso o seu coração, a sua mente está vivendo uma realidade alternativa, que você aterrize, volte para cá, para a realidade e aceite que a vida é real. A vida é convívio familiar, a vida é de conversa, a vida é de leitura bíblica, intimidade com Deus, é vida em comunhão, mesmo em tempos de pandemia, é vida em comunhão. E não existe esse universo paralelo. E o último ponto vai ser que nós vamos aprender a lutar para se livrar dessa fantasia e viver a verdade. E aí eu volto ao meu primeiro, né, minha primeira observação. Você tem vivido uma vida falsa? Realmente, quando alguém te olha, alguém está vendo uma vida ou um perfil que você criou, né, blindando ali alguma situação interna, e você criou aquilo porque aquilo está te satisfazendo ou não? Ou aquilo é a realidade? Então, nós vamos direto para a nossa leitura bíblica dessa manhã, né? E na nossa lição, nós vamos abrir ali em Provérbios 1:32. Então, Provérbios, capítulo 1, primeiro capítulo em Provérbios. No versículo 32, nós vamos concentrar na parte B. Porque a parte A diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Os loucos, com aquela percepção de que, nossa, eu estou com bem-estar, eu estou tudo bem, eu criei uma coisa na minha cabeça, uma vida separada. Então a palavra de Deus já diz isso na parte B. Os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Ou seja, leva para um caminho ruim, leva para o fim, leva para a morte, leva para caminhos que não agradam ao Senhor. E a Bíblia chama essas pessoas que têm essa sensação, né, essa impressão de que está no bem-estar, de que está tudo bem, de loucos. E a Bíblia nos revela isso. A nossa segunda leitura bíblica, ela está lá em João, na terceira João, lá no versículo 4. Terceira João, versículo 4. Né? Terceira João
lá no versículo 4, né, nós temos o presbítero João, né, João escrevendo aqui e se alegrando de uma forma, né, muito bonita, onde ele diz o seguinte no versículo 4: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. De uma forma amorosa, aqueles que aprenderam a palavra, aqueles que escutaram a palavra, que cresceram aprendendo, aqueles que escutaram de Deus, dos seus pais, que estão vivendo na verdade. E a verdade, meus queridos, é Jesus Cristo. A verdade não é redes sociais, a verdade não é o seu grupinho de amigos, a verdade não é aquele grupinho de WhatsApp, não é aquele grupo de jogos que você tem, não é nenhuma dessas coisas, mas a verdade é Jesus Cristo. Essa é a verdade da sua vida, né? Você precisa entender isso de uma ótica bíblica, né? Que não existe essa imaginação e essa fantasia criada, né? Para Deus, não existe. Não é isso que o adolescente cristão tem que viver, né? E aí a pergunta desse estudo é: eu posso viver na fantasia? Posso viver na falsidade? E às vezes você pode estar pensando que, nossa, Jorge, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Às vezes sim, às vezes não. Importante a gente ter atenção, porque isso é um distúrbio que acontece. Tem pessoas que têm infelicidades na vida, principalmente na adolescência, muitas frustrações. Às vezes você está passando por uma crise que você acha que os seus pais não gostam de você, que o mundo não gosta de você, que Deus te criou de uma forma errada. Às vezes o seu conflito é: nossa, Deus me criou assim por quê? Sem sentido. E você acaba criando uma outra realidade, um outro personagem, e esse personagem sim faz com que você fique satisfeito, porque você atingiu a satisfação das pessoas, você foi reconhecido pelas pessoas, isso está te fazendo bem. Esse caminho é perigoso, e é o caminho que nós veremos hoje. O que seria a fantasia, meus queridos? O que seria? Vamos conversar sobre isso de uma maneira bem transparente. O que seria a fantasia? Né? É muito comum, como eu falei no começo, que crianças criem, por exemplo, amigos imaginários. Quem não passou por isso, né, de ver crianças criando ali um amigo imaginário? Eu lembro de um menino pequenininho, parente de amigos nossos, e eu lembro que esse menino ele tinha um amigo imaginário que chamava Pepino, né, e era algo que eu achava muito engraçado. Eu ficava pensando, nossa, ele tem um amigo imaginário e ele deu o nome para esse amigo de Pepino, né? Então esse é o tipo de fantasia que acontece na infância, e muitas vezes crianças que pegam um brinquedo e dão vida àquele brinquedo, né? Ele passa a crescer olhando aquele brinquedinho como um amigo dele, um ursinho, né? Um brinquedo. Ele pega um Lego ali, pega um Playmobil, e ele acaba vendo aquilo como tendo vida. Isso faz parte da infância, né? Os ensinos lúdicos, o desenvolvimento da criança. Porém, né, isso faz parte do exercício infantil para lidar com a sua realidade, que ainda é limitada, diferente da do adolescente, porque a realidade do adolescente não é limitada. Né? A realidade aqui, né, a fantasia aqui, ela é muito mais complexa e ela precisa ser vista à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meu querido adolescente, ela é verdade. Não existe falsidade, a palavra de Deus é direta, é reta, e ela é curta e grossa, não deixa nenhum tipo de questionamento, né? Então, o adolescente, eles reagem, né? A gente volta às nossas últimas lições, que os adolescentes em geral, vocês adolescentes, e todos nós reagimos a conflitos da vida, a frustrações da vida de maneiras diferentes, né? Às vezes, como a gente falou na lição passada, às vezes alguns de vocês abraçam aí um momento de ansiedade extrema, um momento de ansiedade exagerada, né? Às vezes nós falamos lá sobre automutilação, nós falamos sobre o isolamento, nós falamos sobre vários sintomas que podem desencadear diversas coisas, né? Outros usam drogas, outros abandonam a igreja, abandonam a família, outros tomam ações drásticas, né? E alguns escolhem a fantasia. Né? É muito comum a gente ver, e aí eu vou falar desse tópico de uma maneira muito aberta. Você, adolescente que está ouvindo, você tem um personagem nas redes sociais? Você tem um personagem? Seja sincero com você. O que é que, eu volto à minha pergunta da pandemia, o que é que a pandemia fez com o seu personagem?
O seu personagem virou alguém que posta coisas que Deus se agradaria? Ou você criou um personagem, foi nessa onda de que está em isolamento, né, que está em restrições, e o seu personagem tem mostrado coisas vergonhosas nas redes sociais? Esse é um exemplo da falsidade que nós estamos falando. Qual é o seu compromisso? Para onde foi o seu compromisso com Deus? Quando a gente olha você nas redes sociais, ou postando, sejam coisas em Twitter, Facebook, Instagram, essas coisas, qual é a imagem que você tem passado? Qual é o personagem que você tem passado? O que difere do personagem que você está apresentando nas redes sociais para aquele que senta na mesa de jantar junto com os seus pais? Nós estamos falando da mesma pessoa, né? Essa é uma observação para a gente. Né? É muito comum, né, a gente assumir personagens ou histórias de outras pessoas porque simplesmente é algo que faz sucesso. Né, os nossos exemplos se tornam digital influencers, atores, atrizes, se tornam pessoas famosas, pessoas que têm uma certa influência no mundo social. Então, essas são alguns gatilhos que fazem com que a gente acabe criando uma realidade alternativa. Então, a gente fabrica a nossa própria história, nós temos até nomes diferentes nas redes sociais, porque é o personagem que nós criamos. Né, e muitas vezes nós mantemos o anonimato. Nossos pais não sabem daquilo que a gente posta, daquilo que a gente é, e acaba criando problemas muito difíceis. Né? Então, é muito difícil, é uma situação muito complicada. Então, o que seria essa fantasia? Realmente, é você, adolescente, incorporar um personagem, largar a sua vida e criar um outro mundo, né? Você, na sua cabeça, viver alguma coisa e esquecer da realidade. Né? Você se isola, está sempre ouvindo música, isolado no canto, não conversa com seus pais, está deitado na cama, vive uma vida totalmente desligada, mas você sabe que você está integrado e está vinculadíssimo numa outra vida, comunicando aí nas redes sociais, sendo um personagem, e isso está te dando prazer, e você está encontrando prazer nisso. Né? Gente, a fantasia, ela não resolve as dificuldades. Esse é o primeiro tópico. Ela não resolve as dificuldades da sua vida. Se isolar, ou criar um personagem nas redes sociais, ou tentar escapar da sua realidade, não resolve os seus problemas. Ela só tira o foco, né, por algum tempo, né, das pessoas, tira o foco da atenção de você e faz com que você consiga ter um certo tipo de falsa, falsa satisfação. Né? Se a gente voltar, se nós retornarmos lá para Provérbios 1:32, que é o nosso versículo base, né? Voltamos lá para a nossa leitura. Né? Provérbios 1, né? No nosso versículo 32. Provérbios 1, versículo 32, retomando, né? E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A palavra de Deus está dizendo que isso vai fazer com que você vá para a perdição e vá para um caminho ruim. Né? Então, se a gente olhar numa outra linguagem, né, 32, né, a parte A diz: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Ou seja, você satisfeito com aquilo que você criou. Né? Então, na fantasia, gente, a pessoa que pratica é protagonista e tem total controle. É como se você fosse um autor da sua vida, que você criou aquele filme e aquilo que você quer que aconteça com você. E apesar de ser algo ruim, Deus não se agrada disso. Né? Então, nosso segundo ponto é o seguinte, que a fantasia ela dá uma falsa impressão de bem-estar. Você pode estar bem com esse seu personagem, com essa falsidade que você está vivendo, mas ela dá uma falsa impressão de bem-estar. Né? Isso pode atingir o adolescente, o jovem, o adulto, cria a ilusão de que tudo está bem enquanto você está ali, porque tem pessoas te seguindo, a imagem que você criou é agradável, né? Você está mascarando um outro problema que ninguém vai tocar nesse assunto e isso não vai te incomodar, então você está bem. Né? Mas de novo, voltando à palavra de Deus, né, esse caminho leva à perdição, porque você está confiando em algo que você criou. Né? E voltando lá, e quando a gente olha o contraste, né, em João, né, João 3, no versículo 4, diz que
João dizendo que não existe, e a palavra de Deus dizendo para você que não existe maior alegria, né, do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade, andam na transparência, andam na verdade que é Jesus Cristo, e não precisam criar imagens alternativas para serem felizes, podem simplesmente viver aquilo que Deus planejou e preparou para cada um. Né, dizendo que e Provérbios diz que essa sensação, essa falsa impressão de bem-estar, ela leva à perdição, gente. Em algumas outras traduções, isso leva à morte. Né? Então é importante que nós possamos ter muita e muita atenção com isso. Eu te convido, adolescente, não crie uma vida, né, que vai satisfazer o seu ego ou o seu mundo imaginário. Né? Isso é muito, muito, muito ruim. Nós não fomos chamados por Deus para viver impressões e sensações mentirosas. Não podemos, porque quando você cria uma sensação dessa, quando você cria uma vida falsa ou vive algo que não é real, chega um momento que você se frustra, aquilo não é sustentável. Você precisa sair do seu meio, aquilo está na sua imaginação, você precisa sair do personagem em um momento para viver a realidade. Você pode ficar 2 anos, 1 ano, 6 meses, 10 anos vivendo um personagem, mas não é o que Deus espera de você. Deus espera que você viva uma vida real, que possa tratar dos seus problemas. Tem desafio? Leia a palavra. Deus é um Deus maravilhoso que nos escuta, que fala ao nosso coração, que cura feridas. Ele coloca pessoas no nosso meio, ele coloca os seus pais, ele coloca o pastor, ele coloca presbíteros, conselheiros, amigos verdadeiros que vão trabalhar sendo instrumentos de Deus para curar as suas feridas e curar os problemas que você esteja enfrentando. O terceiro ponto da nossa lição, a fantasia ela nos faz caminhar na mentira. Ela nos faz caminhar na mentira. É o que nós vimos lá em João. Né? Ela nos faz caminhar na mentira. Né? Quando a gente lê lá, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E o contrário da frase é o quê? Se os meus filhos, né, aqueles que cresceram aprendendo de Jesus Cristo, aqueles que cresceram aprendendo a palavra, né, que se não andam na verdade, isso vai trazer o quê? Vai trazer tristeza, né? Então, às vezes, essa fantasia são histórias mirabolantes, você consegue ficar envolvido com ela horas e horas, muitas vezes você acaba escrevendo isso, né, e você se frustra quando a vida muda. Né? A gente acaba mergulhando, né, em algumas mentiras e não vê nada mais além do que isso. Quantos casos nós já vimos de pessoas que criam mentiras, elas acabam gostando tanto da mentira que foi criada, que ela acaba vivendo aquilo como se aquilo fosse uma verdade absoluta, né, e acaba não reconhecendo isso. Né? Então chegam algumas pessoas não chegam ao extremo disso, mas fazem isso nas redes sociais. Às vezes você tem um comportamento falso, um comportamento em casa que você está vivendo, e isso não agrada a Deus, mas o problema é quando você escapa para as redes sociais e começa a transmitir uma imagem diferente lá fora, com perfis falsos, perfis com outros nomes de usuários para os seus pais não te verem, para que você possa às vezes viver isso no anonimato, e isso vai te fazer bem. Você vai ter assim, né, você vai se tornar até um blogueiro, né, e não tem nada contra isso, mas você pode se tornar alguém que é um personagem, você pode ter uma imagem ali de simpatia, de popularidade, né, que é longe da realidade que você está vivendo. Né? Então, assim, a falsidade, meus queridos, deve estar muito longe de nós. Né? Que sejam todos cristãos verdadeiros. Nós somos filhos de Deus e não podemos viver com mentiras no nosso coração. Né? Salmo 15, de 1 a 2. Salmo capítulo 15, versículo 1 e 2. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Né? Olhando na linguagem de hoje, só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, o que é sincero e verdadeiro no que diz. A palavra de Deus está te exortando e nos exortando nessa noite e dizendo: quem é que tem direito de morar no seu templo? Quem pode viver no seu monte santo? Quem pode ter intimidade contigo, meu Senhor? Quem é que pode ter essa vida maravilhosa em comunhão contigo?
Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e o que é sincero e verdadeiro no que diz. Então aqui, fuja dessa falsidade. Se ela existe na sua vida, meu irmão, abandone isso definitivamente. Né? Nós não podemos viver em mentiras. João 8, 44. João capítulo 8, Epístola de João. Vamos lá. Epístola de João, né? Capítulo 8, versículo 44. Vamos lá. Versículo 44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. O diabo é o pai de todas as mentiras, seja uma falsidade, seja uma mentira que você fez, pequena ou grande, seja algo que você está mentindo para alguém, escondendo de alguém, é o diabo que é pai de tudo isso. E a palavra de Deus está exortando muito. Jesus Cristo dizendo aqui, a palavra de Jesus Cristo, né, que esses mentirosos são filhos do diabo e fazem exatamente o que o pai dele quer. Então é uma palavra muito forte para todos nós, meus irmãos. Eu te convido a abandonar qualquer tipo de prática nesse sentido. Né? Nosso quarto ponto diz o seguinte, que a fantasia é contrária à mente que Deus deseja que tenhamos. A fantasia é diferente do projeto de Deus para você, do plano de Deus para você. A fantasia é falsa, é algo que você criou, não é o que Deus criou para você, porque quando nós temos intimidade com Deus, nós refletimos aquilo que Deus quer de nós. E aí nós vamos ler agora Filipenses, né? Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Novamente, olha a instrução da palavra de Deus para nós. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, não pode ser falso, tem que ser verdadeiro, tem que refletir aquilo que você é. Tudo que é digno, não pode ser nada que denigre a sua imagem ou desonre os seus pais. Tudo que é correto, não seja roubo, não seja mentira, não seja fofoca, não seja falsidade. Tudo aquilo que é puro, agradável e decente. É isso que Deus espera de nós. E quando a gente cria uma fantasia, nada é verdadeiro, nada é honesto, nada é justo, nada é puro, nada é amável, nada é de boa fama, não existe virtude, não existe louvor ao nosso Criador. Tudo isso fica parado aonde? No nosso ego e na realidade e na fantasia que nós criamos para satisfazer nós mesmos. Né? Então eu peço que vocês, meus queridos, sejam honestos com vocês, né? Sejam muito honestos, para que se você esteja vivendo num mundo da fantasia, algo que não é real, né, certamente, né, com certeza você não está com seus pensamentos nessa lista, né, de verdade, honestidade, pureza, justiça, né, mas a fantasia ela é boa, ela momentaneamente ela é viciante, né, e ela pode tentar, né, convencê-los de que vocês são inocentes, né, mas a palavra de Deus está dizendo isso, né, de uma maneira muito, muito, muito clara. Né. O quinto ponto, e aí eu tenho 3 pontos rápidos para a gente encerrar a nossa lição, né, a fantasia nos impede de crescer espiritualmente. Como é que alguém que vive com mentiras pode crescer espiritualmente se a palavra de Deus é verdade, é libertação, é pureza? Não existe viver, né, espiritualmente numa fantasia. João 17, versículo 17 também. João 17, 17. Vamos lá, rapidamente. Que eles sejam teus por meio da verdade.
A tua mensagem é a verdade. E aí você tem que viver o que a palavra de Deus diz e não aquilo que a sua mente diz para você. Ou seja, a fantasia ela vai impedir que você cresça espiritualmente. Né? O sexto ponto, né, a fantasia esfria nosso amor por Deus. A fantasia esfria o nosso amor por Deus. Salmo 25, 5. Salmo 25, 5. Vamos lá, rapidamente. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. O clamor do teu coração não tem que ir para a sua mente para que você crie algo, uma falsa imagem sua. Não. O clamor tem que ser pedindo a Deus. Ensina-me, meu Senhor, a viver de acordo com a tua verdade. Pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, e eu sempre confio em ti. A palavra de Deus não está dizendo eu confio em mim mesmo, na minha criatividade, nas fantasias mirabolantes que eu criei, não. Eu confio somente no Senhor. Se eu tenho um trauma, o Senhor vai me ajudar a resolver. Se eu tive uma decepção na vida, o Senhor vai me ajudar a resolver. Se eu tive um problema muito grande na minha vida, por maior que ele seja, o nosso Deus é o dono da vida, o Criador de todas as coisas, e ele vai resolver o seu problema. Né? Ponto 7. A fantasia compromete o nosso testemunho, porque muitas vezes essa fantasia, essa imagem que nós criamos, é uma imagem, né, muito negativa, é uma imagem que não agrada a Deus, e às vezes ela é mentirosa, às vezes ela é uma mentira para você mesmo, é uma mentira para outras pessoas. Né? 2 Coríntios, capítulo 3, do 2 até o 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Você, meu querido, pode se auto-intitular, pode reconhecer você como uma carta de Cristo, né? A carta de Cristo é aquela vida que pode ser lida por todos. Nós podemos, a nossa vida, ser transparente, falar para os outros e dar testemunho. Essa é a vida que você está vivendo, né? O mundo vai ler o que Deus está dizendo por meio da nossa vida e da sua vida. Né? Vocês acham que alguém que vive no mundo da lua ou tem essa imaginação, está vivendo uma vida falsa, vai realmente se comportar como sendo uma carta de Cristo? Né? E o nosso ponto, né, final, né, o ponto 8, a fantasia pode nos impedir de viver plenamente a realidade. Quantos traumas psicológicos e quantas frustrações podem acontecer por a gente viver uma vida falsa. Em algum determinado momento essa vida falsa ela perde o efeito, nós precisamos voltar para a realidade. E nós, como seres humanos fracos, não estamos preparados para todo esse trauma. Né? Pode chegar num ponto tão extremo que a pessoa pode se isolar, ela pode criar uma depressão muito forte, ela pode criar sintomas terríveis e que são muito mais difíceis de tratar. Né? Ela não aguenta, o ser humano não aguenta voltar para a realidade. Então eu te convido, meu irmão, volte para a verdade nesse momento. Ainda hoje, reconheça, clame ao Deus vivo para te ajudar. Clame a Deus, pois Ele é o Deus que vai te abençoar. Né? Seja uma carta de Deus, seja aquilo que Deus quer para você, meu querido. Né? Então eu queria que você, né, refletisse nesse momento. Olhe para você e veja que vida eu estou vivendo. Seja virtualmente nas redes sociais, seja com a minha família, qual é a vida que eu estou vivendo? Quando tudo isso passar, meu querido, essa pandemia, esse isolamento, nós precisaremos voltar à vida normal. Nós voltaremos à comunhão, assim como o pastor ele nos pregou, nós retornaremos à comunhão. Estaremos juntos louvando ao nosso Deus, servindo ao nosso Deus. Você está preparado para abandonar a sua vida falsa ou a sua vida criada na pandemia, seja ela virtual ou real? Está preparado para abandonar isso? Então reflita, meu querido, reflita com o nosso Deus. Né? Reflita, abandone isso e peça a Deus que capacite cada um de vocês a viver dentro da realidade. Deus tem um propósito na sua vida, seja você uma criança, um adolescente ou um adulto. Deus tem preparado algo muito bom para você.
Apenas entregue, disponha o seu coração na presença do Senhor e você será grandemente usado, seja na pregação da palavra, pelo seu bom testemunho, para conforto do coração de pessoas que precisam, para conversão de pessoas na sua família, para que você seja um instrumento realmente verdadeiro. Né? Então, que você seja extremo na medida. Se existe uma fantasia, se você está vivendo uma vida falsa, corte pela raiz, meu querido, e que Deus possa te ajudar com isso, né? Que Deus te capacite. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, que você tenha refletido, que ela venha de alguma forma, né, tocar, né, e fazer com que nós transformemos o nosso comportamento, porque é assim que a palavra de Deus trabalha. Né? A palavra de Deus ela não volta vazia, ela trabalha nos nossos corações, nos transforma e a gente começa a gerar mais frutos que agradam ao Senhor. Que Deus te abençoe muito, grandemente, que a sua vida possa ser transformada. Tá bom? Um abraço, fique com Deus, tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Tá bom? Um abraço.